Vamos chegando todo mundo. A casa é nossa, a sala é nossa. O Programa Nacional de Banco é nosso. Se a gente quiser colocar aqui no chatzinho já a nosso ponto de cultura, o nosso nome, é bacana que fica uma lista de presença também. Vamos chegar lá nos grupos nossos lá da Rede Mineira, dos pontos de cultura, para a gente chamar a turma, para a gente começar, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Que beleza, que beleza. Vini, querido, eu tô com uma internet um pouquinho mais lenta, vou ficar aqui com o vídeo fechado. E a Aline, e a Bita, tudo bem? Mas estou aqui presente, daqui a pouquinho deslocamento. Eu separei lá aquela foto, tá? Da campanha Cultura Viva 20 anos, para poder dar uma projetada aí também, se possível, vai ser interessante. Já está gravando ou está pausado? Não, já estamos gravando. Se você quiser até compartilhar já essa tela, é legal. Nossa, gente, o povo aqui é ligeiro, hein? Que beleza. Nem avisaram você, não. Na hora que entra, dá uma mensagenzinha. Mas estamos aí, ao vivo e gravando. Depois vamos subir, depois, umas 10 horas, chega o link e a gente põe lá no YouTube da Rede Mineira, para quem quiser acompanhar depois, né? Oi, Lu, tudo bem? Oi, boa noite. Tô bem, e vocês? Tudo bem também, bom te ver. Bom te ver também. Olá, beleza, Luciene? Olá. Gente, eu não tô vendo ninguém, tá todo mundo de câmera fechada mesmo? Todo mundo. Ai, ai. Na hora que a galera chegar, vou abrindo aqui, mas acho legal a sugestão que a Dani colocou, né? A gente colocar já alguma coisa aqui numa tela, compartilhar a tela aqui. Cultura Viva 20 anos. Aí tá rolando aqui no chat, tipo uma lista de presença. É legal também, que o pessoal vai entrando, não precisa de pedir permissão, não, que a sala é nossa. Então já vai entrando, entrando. Mas aí é legal, né? A gente ter esse registro aí de quem tá vindo, né? Legal. Bom, já deu o horário marcado, agora a gente entra naquele tempo, como se diz normalmente, de tolerância, né? Aí, quando vocês acharem que a gente já sentirem aí que a gente pode começar, vocês vão me dando toque aqui. Chegou mais uma pessoa legal aqui na rede. Obrigada aí pelo legal, viu, Vinícius? Hoje eu estou aqui detonada de gripe,
bem doentadinha, mas eu vou participar um pouco. Um abraço aí em todo mundo. Boa noite. Beleza, Márcia, que bom, todo mundo aí. Bom, sugiro da gente, ó, primeiro melhoras, né? Você, Márcia, Sim, se melhore logo, logo aí. logo vou ficar boa. Isso é o inverno, né? Coisas do inverno. Chegou, né? Inverno chegou. Aí vamos dar o toque lá no grupo, lá, gente, na rede, tudo, sei lá, daqui a 5 minutinhos a gente começar, né? Acabei de falar lá. E Alba, boa noite. Seja bem-vinda sempre aí. A sala é nossa. Ei, Vini, tudo bom? Vocês já começaram? Alô? Estão me ouvindo? Não, estamos dando um Oi, querido. tempinho aqui, né? Hã? Não, não começamos ainda. Tá todo mundo com coisa fechada, mas vão abrir. Tá boa, querida? Boa noite. Boa noite, pessoal. Você também vai? Vai. Ah, esqueci de te mostrar o banner. Ficou lindo. Gente, eu teria uma sugestão, enquanto o pessoal vai chegando, vai se ajeitando e tudo, é da gente pensar essa metodologia aqui, né? De como que poderia ser essa nossa conversa e o que que a gente pretende com essa live, né? Então, enquanto o pessoal não chega, talvez esse pode ser um momento para a gente fazer isso coletivamente, né? De como que vocês acham que pode começar, como é que de repente pode encaminhar e como é que surge, né, a entrega desse dia, ou dessa hora, dessa nossa. O que que vocês acham? Eu já fiz o chamado lá na rede do Norte de Minas. Daqui a pouquinho o pessoal deve estar chegando também. Eu não consigo compartilhar a tela, viu? Só quem tem permissão, eu acho que é só. Não sei se é você, Vini, que está aí também. Sim, é que o Pontos de Cultura MG do comitê, Tá. mas se você quiser mandar aqui para mim, eu compartilho. É porque a Aline que cedeu a sala, né, da Abre a Palavra, para a gente Tá, eu vou ficar te mandar lá pelo grupo, tá? legal. Tá bom. Colocando, é o nome e o ponto de cultura, né? Como a lista de presença. Vou colocar aqui. Legal, sejam todas bem-vindas aí, todos bem-vindos, vão chegando, a sala é nossa, aí, à medida que vai chegando, pode ir se apresentando, colocando o nome do ponto aqui no chat, né, nas mensagens aqui da chamada, para a gente também ter essa lista de presença, e a sugestão é, nesses próximos 5 minutinhos aí, a gente pensar aqui um pouquinho nesses encaminhamentos para hoje, né? Aí eu passo a palavra aí, Gabirobas do Cerrado está participando, Roots Ativa chegou também. Aí aparece aí, gente, põe a voz aí na tela, fala um pouquinho aí.
fazer o teste. Ah, eu quero saber quem que é Gabirobas do Cerrado, que eu vi sua inscrição lá no fórum, aí eu não sei quem era Gabirobas do Cerrado. Eu achei o nome tão massa. É que eu tô com dois computadores próximos e está dando eco, Alba, é por isso que está um pouco ruim para falar. Gabirobas do Cerrado. Eu acho que as duas fecharam ao mesmo tempo, por isso uma ficou sem som, que foi uma... Jandira, meu amor, quanto tempo, lindeza. Então tá. Agora estão me ouvindo? Sim. Pois então, nós somos uma associação de mulheres, sobretudo, aqui da cidade de Bom Despacho. Nós trabalhamos com teatro, nós somos atrizes, criadoras e também fazemos escrevivências com canto, né? Nós cantamos e compomos, a gente consegue, né, trazer a memória da nossa matriarca, a nossa avó Margarida, a nossa mãe, nosso pai, que é tocador de viola de 10 cordas, viola caipira, e a gente traz tudo isso amarrado com o teatro e a música em cena. A gente oferta esse trabalho para jovens, nos espaços públicos, sobretudo, de escolas, praças. E para nós é um prazer imenso fazer parte dessa rede e estamos nos sentindo muito nutridas com essa força da rede de pontos de cultura. Para a gente é uma grande alegria poder participar com vocês. Eu gostaria muito de poder conhecê-los pessoalmente, nós aqui do Ponto de Cultura de Bom Despacho, as Gabirobas do Cerrado. Então, nós somos mães, mulheres, irmãs, a minha irmã Amanda, né, a gente está realizando um grande sonho de poder fazer teatro juntas, nós somos atrizes e também a gente planta, nós trabalhamos com agrofloresta, nós trabalhamos com a agroecologia e a pedagogia, a ecopedagogia, a gente tenta trazer isso tudo amarrado no teatro e na música autoral. Falei pra caramba, mas... Lembrando que o nosso trabalho, eu sou a Amanda Couto, né? A gente tem sempre junto com a gente a nossa mãe, que está com a gente, o nosso pai, as nossas tias, que também cantam, tocam com a gente. É um trabalho em família que a gente faz. Prazer estar com vocês também. Maravilha, gente. Maravilha. A gente vai se conhecer lá no fórum, né? De pontos de cultura lá em Itaúna. Tomara. Bom demais. Vocês vão, né? Para poder participar. A gente não está inscrita. Vocês não estão inscritas, não? Não. E onde eu vi Gabirobas do Cerrado? A gente colocou uma inscrição, sim, mas foi para o cortejo. Cortejo de cultura. Então, é no cortejo. No cortejo. Sim. Porque eu vi vocês selecionados lá, adorei. Ai, que bom! Não são, Lu? Não são elas que estão selecionadas ou eu estou enganada? Não, não. Ela fez inscrição, foi para apresentação. A gente ainda vai encerrar hoje ainda, né? Está selecionada ainda não. Desculpa. Porque nem encerrou a inscrição, é hoje. O falho, gente, vai ser tão difícil tanta inscrição, né, Vini? Vini botou focando aí na divulgação e tem um monte de inscrição, né? Ainda bem que eu não sou da comitê de seleção, graças ao céu. E fora os últimos que estão chegando aí daqui a pouco, até meia-noite. Vai ser difícil, pessoal. Ui. Ai. Ah, pensei que vocês se inscreveram para participar, gente. Por que vocês não se inscreveram? Na verdade, a gente estava muito assim, envolvida com muitos trabalhos aqui e a gente perdeu o prazo. Ai, que vergonha. Gente, tanta gente perdeu o prazo, vocês nem vão acreditar, né, Lu? Tanta gente pedindo para a gente abrir. Mas aqui, Bom Despacho é pertinho de Itaúna, não é? Não sei quantos quilômetros, não é longe, não.
É porque eu sou de Itaúna, mas eu não moro em Itaúna. Mas eu já ouvi falar muito de Bom Despacho. Eu acho que, assim, não sei se dá para ir e voltar todo dia, né? Mas também a estrada cansa. Ir e voltar todo dia é um pouco mais É complicado. pesado, né? A gente podia estimular umas casinhas lá, fazer hospedagem solidária, né, Lu? Para rolar assim, mas hospedagens mais baratas, né? Quem sabe a gente ainda, né? Não sei se a gente tem perna para isso, mas quem sabe, né? E logo também a gente vai divulgar os hotéis, né, das cidades que tem vaga, né? Porque parece que lá onde a gente vai ficar, o grupo todo, né, que selecionados para ter hospedagem e alimentação, parece que já lotou o hotel. Não tenho essa certeza. Mas logo eu vou divulgar uma lista também dos outros hotéis, né, com os valores e tal, e aí todo mundo se organiza para ir. Maravilha, maravilha. Tomara que muita gente possa, né, possa ir depois nessas inscrições, né? E que o povo, a turma da cidade, faça um precinho camarada para quem não for contemplado nas vagas, né, que a gente tem. Mas é isso. É isso aí, galera. Que bom. É os primeiros informes aí, né, gente? Que é o nosso fórum dos pontos de cultura. Então, em agosto, de 8 a 11 de agosto, lá em Itaúna. Se inscrevam aí para as apresentações que encerram hoje e logo mais esses informes todos. Bacana demais. Vamos começar agora o assunto quente pelando, que está a PENAB, né, gente? Programa Nacional Aldir Blanc. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui, mas eu acho que dá para a gente poder fazer essa rodada de informes também sobre a Aldir Blanc, né? Ontem teve uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde teve a presença de várias pessoas, né? As deputadas estavam lá, a Lohane, estavam lá, quem mais? Professor Cleiton, também estava lá, Macaé. E também participaram o pessoal do CONSEC do audiovisual, também participou a Andressa, dos Ponte Culturas, fez uma fala no final, Guiné, né, Guiné de Belo Horizonte, que é ponto de cultura também, fez uma fala no final, e tivemos a presença de Contagem, que falou de como é que eles estão pensando lá, a Aldir Blanc em Contagem, e também tivemos a fala da secretária, né, do Comitê de Cultura do Ministério da Cultura. Enfim, alguém mais participou? Alguém quer fazer alguma consideração sobre essa audiência pública de ontem? A subsecretária também da Secult estava lá também, falou. Aí eu queria abrir aqui, eu acho que era legal a gente ter essa primeira rodada para atualizar as informações, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Parece que ninguém, né? Eu não fui, Quem né? participou? Se alguém foi, puder dar um informe, né, Vini? Eu não fui, então não poderia falar, por isso não falo. Marcita, lindeza. Ei, não, então, eu também não fui, eu não assisti, eu acho que está na internet, né? Eu ainda vou realmente assistir, porque é isso, né? A Secult tem que estar sendo monitorada mesmo, né? Porque o processo está muito ruim, né? Mas se for viver tudo que vocês viveram nesses últimos editais, né? Que a Secult desencadeou, ninguém vai sobreviver a isso, não. Vou baixar lá e vou assistir ainda. Uai, gente, eu assisti uma parte,
E fiz algumas anotaçõezinhas aqui, mas também vale a pena rever, reler. Vocês estão me ouvindo bem? E Repete, Dani, por favor. Bom, pelo, pelo que eu ouvi, mais aí, pegando mais da fala da subsecretária, né? Porque é ela que vai decidir, né? Basicamente como é que vai ser, né? A Secult é que vai lançar os editais, a gente vai fazer a nossa recomendação e tudo, mas o que eu ouvi ela dizendo foi que é mais ou menos 118 milhões no geral. Eles vão utilizar os 5% que é permitido para a gestão, né? Que dá mais ou menos uns 6 milhões. Dentro disso, vai ter uma parte de capital e outra de custeio, né? Para o fomento da cultura. Eles estão pensando aí em torno de 4 milhões para capital, 3 milhões para espaços culturais. Aí nos pontos de cultura que é da nossa alçada aqui, né? Falou algo em torno de 2 milhões e meio para os pontos de cultura e 14 milhões para pontões. E me chamou a atenção uma questão que ela falou de capital, de usar recurso de capital para pontões de cultura. Então, dentro desses 14 milhões que ela, né, sugeriu para pontões, uma grande parte seria para capital. E aí capital é obras, né, compras. Então, é uma coisa para a gente também ficar atento, né, nessa proposta. É mais isso mesmo, gente. Eu notei foi mais essa fala dela que falou isso e tudo. E mais foram relatos de experiência mesmo, né? De contagem da associação do audiovisual negros, né? E negras. Era isso, assim. Era mais esse informe aí. Talvez não contemplei todas as falas que tiveram lá, não. Mas, enfim. Outra coisa importante que ela falou é que essas consultas que estão no ar, né, no site da Secult, aquele formulário, não sei se vocês chegaram a ver o formulário, tem um formulário disponibilizado pela Secult de sugestões sugestões, né, de escuta da PNAB. Ele vai estar aberto até o dia 21, que é amanhã. E eles pretendem, a Secult, de encaminhar o plano, né, que se chama de PAR, né, até o dia 30 desse mês. Então, por isso também essa nossa reunião aqui hoje, nesse dia, nessa data, para a gente também ter um tempo de encaminhar oficialmente essa proposta aí dos pontos de cultura para a Secult. Beleza? Era isso que eu queria colaborar nessa primeira fala aí dessa assembleia. Se alguém mais quiser falar alguma coisa sobre a PNAB em geral. inclusive, né, Vini? Boa noite, rede linda. Essa provocação do Vinícius foi para o comitê, né? Nós estamos aqui hoje, tem o Franklin, tem Lu, tem eu, tem a Aline, Vinícius. A gente faz parte desse grupo, né? Que é o comitê hoje. Temos um grupo de WhatsApp. A gente apoia e aporta a comissão, né, estadual nesse diálogo. E uma das provocações, e até vinda do Vini, foi a gente fazer esse chamado relâmpago para falar um pouco sobre o que foi a escuta, o que foi a proposta colocada, algumas questões e questionamentos, inclusive com
possível, né, envergadura não só do governo, mas também das prefeituras, de investirem nas obras, né, e de fazer um planejamento mais diretivo. Gente, eu dei uma congelada aqui, será que... Não sei se... Deixa eu fechar aqui de novo. Para mim aqui estava normal, Damiana. Acho que Ah, não travou nada. mas eu congelei, mas eu fechei agora. E aí a ideia hoje, gente, a gente ouvir um pouquinho, né? Saber da planilha que já foi encaminhada, né? O Franco, inclusive, puxou isso também. Já tem um movimento sendo feito, mas que a informação chegue, né? E ela chegue assertiva, para que a gente possa também medir como é que está nos municípios, como é que estamos enquanto rede. É isso. E obrigada, Vini, pelos informes. Ô, Vini, eu só não entendi, você falou 14 milhões para os pontões? Foi o que eu ouvi da subsecretária. Isso não é 13 milhões para a Cultura Viva? Pois é o mínimo, né? É o mínimo. Ah, entendi. Eles podem colocar um tanto lá que eles quiserem. De Mas eu não 600 sei. para 4, deixa eu ver, 14 dividido por 6. Eu não sei se ela somou 14 milhões com 2 milhões e meio, ou se é tudo junto. Se eles pagarem 600 mil, dá 23 pontos. Legal. Pontões, né? 23 pontões. Aí a gente fica bem na fita. Porque ela falou, tipo assim, isso é o valor anual ou dos 3 anos? Porque tem isso também, né? Mas lembrando das restrições, né, Franklin? A gente fica rico, mas tem que lembrar das restrições, né? Se receber, só pode ter só pode ter um termo de fomento. Como é que é? Lembra aí as restrições, porque isso é importante que os pontos saibam, né? Vocês estão com isso aí em mãos? Aí vai querer todo mundo ser pontão, minha filha, para receber 600, entre receber só 600 mil e receber só 100 mil, é melhor receber só Não, 100. não, mas é porque só pode um termo de fomento assinado, se for pontão, podem 2. Eu não posso receber ao mesmo tempo um projeto do MINC. Isso aí eu não estou com isso aqui tudo, mas escrito, mas eu acho que isso vale a pena falar. Porque, assim, se você aprova um projeto lá na Cefli, ou não sei aonde, você não vai poder realizar. Então, eu acho que isso vale a pena a gente clarear. Eu mesma estou com dúvida. Acho que Márcia lembra disso aí, né? Dessas informações. Se eu não me engano, Alba, tem uma carência de 6 meses aí, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, mas vale a pena também quem está listado. Agora eu não consigo falar, mas realmente tem que chamar a atenção sobre isso. Mas antes até das restrições, eu acho que vale a pena falar sobre o que a gente apresentou, né, meu povo? Que foi muito legal a nossa proposta, né? Eu estou com as restrições, que na verdade uma só, né? O artigo 57, falando que para evitar a concentração de recursos públicos, né, a pessoa física, grupo coletivo ou instituições culturais sem fins lucrativos premiados não poderão receber 2 ou mais prêmios Cultura Viva em um período de 12 meses, mesmo que selecionados em editais diferentes ou de entes federados distintos. Então, assim, não pode ser do Estado e do município ao mesmo tempo. Nem da União, né? Então, por exemplo, os pontões que a gente tem em Minas, nenhum dos 3 pode, né? Nem a Aline, nem... nesse ano, né? Nesse ano. Nesse ano. Aliás, E também lembrando que o pontão estadual ele vai receber bem mais recursos do que o pontão federal, né? Então, isso vai ser bem interessante também. São Paulo está fazendo isso, eu não sei se Minas Gerais vai fazer também. Eu acho que quem está aberto o microfone, acho que é a Alba. Ai, desculpa, gente, acho que é o meu mesmo. Espera aí, que eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, não vi. Perdão. E aqui tem aula. vai pagar mais de Imagina. 600? Não. Menino, acredito que sim, pela continha que a gente está fazendo, essa Secult está
Mas é tudo ainda, gente, como diz, tudo ainda é projeção, né? O que vai valer é quando o edital estiver na praça. Mas uma das coisas boas, gente, interessantes, que municípios como o nosso, por exemplo, que ainda nem mobilizou a LPG, vai mobilizar a LPG juntamente com a LAB, vai ser uma oferta de editais. A gente ainda tem dúvida como vai acontecer essa assessoria, né? Mas a maioria dos municípios mineiros que a gente está acompanhando, que executaram a LPG, quando forem para a PENAB, eu acredito que vai estar um pouco mais com experiência, mas infelizmente não é a realidade de todos e todas. Eu queria dizer aqui que tanto os pontões como as articulações da rede, o comitê, os comitês de cultura, que é uma outra política do Ministério da Cultura, vai estar disponível com foco para essa assessoria, para esse acompanhamento, para que essa execução realmente aconteça, mas sem a participação da rede, sem a organização, inclusive sem a sobreposição, né, que a gente está falando tanto, né, Franklin? Eu acho que a gente consegue avançar e Minas Gerais consiga aí chegar em todos os municípios de certo. Mas, como eu disse, a rede precisa estar junta e eu vejo que o nosso cortejo é um espaço muito importante para a gente visibilizar essa nossa união, inclusive pautando, né, os comitês, inclusive trazendo aí a força de outros projetos para poder apoiar os municípios, não só do interior, mas municípios menores, né, que estão com equipes reduzidas. Mas quem tem experiência na gestão sabe do que eu estou dizendo, que não está sendo fácil aí acompanhar os prefeitos e as prefeitas, né? Você tem a planilha, Felipe? A última? Que aí a gente vê. Porque A gente não está conseguindo projetar. Verdade. Mas acho que você podia ir falando, Vini, da proposta, né? Seu áudio está desligado. Eu vou tentar filmar minha tela para vocês verem, ver se vai ficar numa resolução boa aí, senão a gente fica na oralidade mesmo. Que eu não estou conseguindo. Tá vendo? Não estou conseguindo compartilhar a tela. Mas, vê se vocês conseguem enxergar aqui, quer ver? Só um minutinho. Me ajuda aqui. Aqui. Só um minutinho da técnica. Eu não estou conseguindo trocar nem minha câmera aqui de posição. Olha aí, vocês conseguem ver alguma coisa? Está sem foco? Eu não consigo enxergar, não. É difícil, né? É difícil aqui. Então, vou voltar aqui para mim. Difícil. Que aí a gente acompanha, né? Eu acho que é importante, Vinícius, a gente inserir aquelas observações que o pessoal foi fazendo, né? Essa coisa mesmo que você falou, né? De ter a previsão de capital, algo que o pessoal falou na live, né? De poder comprar carro, poder comprar imóvel, poder comprar terreno, né? Acho que isso é importante de ter no edital, embora eu não tenha lido nada ainda das minutas que o Mink já mandou, né? Porque, assim, o que a gente pode discutir aqui, na verdade, são valores, porque o edital já está pronto, né? Os editais já estão prontos pelo Mink, então o que resta para a gente é tentar dirigir um pouco para valores, porque os editais estão prontos e ainda tem essa vedação de acúmulo, né?
quem então recebeu aí do Prêmio Sérgio Manberti, por exemplo, esse ano não vai poder receber da PNAB. Nem esse ano, nem provavelmente até o início do ano que vem, né? Então, mais a gente pensar nesses valores. A Damiana falou, pelo que você falou, né, do que você assistiu da live, eles vão destinar, parece, então, 30% do recurso para a cultura viva, porque se juntar os 14 milhões já é 10%, né? Mais de 10%. Então, deve ser isso. Uai, gente. Eu acho, Franklin, que seria bem interessante, Vini, conseguiu? Eu acho que seria bem interessante a gente botar todas essas vedações, fazer tipo uns cardzinhos mesmo, assim, sabe? Com os prazos, sabe uma tabelinha, uma coisa bem didática, que eu acho que isso vai ser interessante para todo mundo visualizar. Quem recebe, qual que não pode receber, quanto que qual que é melhor, acho que isso tudo a gente vai precisar de... Por outro lado, eu fiquei pensando aqui agora que eu falei esse negócio, quem é do Sérgio Manberti não vai poder receber, né? Em certa medida não pode receber, mas pode se inscrever. E eu acho que deve se inscrever, sabe? Porque vamos supor que a Secult faça o mesmo que ela fez esse ano com a LPG. Ela lança o edital, ela enrola para pagar, enrola, você só vai receber em junho do ano que vem. Quem aqui já recebeu do Sérgio Manberti? Quem vai estar recebendo já recebeu? Eu não sei. Não, o Sérgio Manberti não começou a pagar ainda, só Aí tem esse pagou problema. o Vamos Sul, supor que ele pagou o pague em Sul. setembro, né? Aí, eu acho que você deve se inscrever, porque até setembro de 2025, talvez a Secult ainda não tenha dado conta de pagar tudo isso, sabe? É isso, assim, se ela der conta de pagar, você sai da lista. Você fala, né, já recebi pela Sérgio Manberti, não posso receber. Mas vamos supor que a Secult atrase até setembro, aí você recebe, entendeu? Então, é por isso que eu acho que é difícil fazer assim, uma orientação clara, porque com a Secult as coisas não têm nada claro, né? E existe também a possibilidade, fala lá no artigo, que tendo recurso, né, não tendo outros inscritos e tendo recurso saldo, aí sim poderá ser premiado, né, no edital, já tendo já tendo sido contemplado em outro edital de Cultura Viva. Então, realmente, tem que fazer a inscrição, né, e contar com essas brechas de poder dar certo. Bom, conseguiu aí visualizar, gente? Tá aí. Você quer falar um pouquinho? Ó, na verdade, o que na verdade é feio de falar, mas o que esse resultado dessa planilha foi depois que o Franklin apresentou na comissão do Comitê Gestor da Cultura Viva de Minas Gerais. Nós fizemos uma reunião e começou com a planilha similar a essa. E durante a live com a Secult, nós passamos de 30%, de 15%, que era o que a gente tinha feito na nossa conversa do comitê gestor, e passamos ela para 30%. E aí depois eu cheguei nessa versão 3, mas que é uma, vamos dizer assim, uma atualização mais minha sem o coletivo. Então, não é eu parti do princípio coletivo, mas aí tentando acoplar, né, as opiniões dos colegas que tiveram na live, assim, igual o Frank falou. Tá cortando aqui um pedacinho aqui, mas eu acho que esse momento agora, eu acho que seria isso, né? A gente vai colocando aqui e vamos acrescentando novas linhas aqui nessa tabela, tentando ver em cima desses apontamentos, que aí pelo menos fica mais produtivo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim.
Bom, quer que eu comece a falar? Você que é o, como se diz, o, o pai da criança original, assim, né? Eu Não queria sei só se fazer. tinha algumas fórmulas e tal, mas eu ignorei algumas fórmulas. Não, é tranquilo. Eu queria só fazer uma O que defesa, vale assim. mesmo é essa tabela ali, ó, letra D, E e F. Eu queria só fazer uma defesa do o que premiar, né? Como distribuir o recurso, né? Primeiro, assim, a gente tem 853 municípios e tem pontos de cultura em menos de 200, né? A última planilha que a gente conseguiu atualizar. Então, a gente tem, então, um déficit altíssimo em relação ao número de municípios no estado que tem pontos de cultura. Então, a primeira defesa é essa, né, que a gente consiga expandir a rede para os municípios que ainda não têm ponto de cultura. Para isso, a gente propõe esse fomento a projetos continuados de novos pontos de cultura, que receberiam R$ 110 mil por ano, durante 3 anos. Né? Então, a gente teria aí mais 60 pontos de cultura em 60 municípios diferentes. A ideia originalmente é isso, né? Que a gente alcance novos 60 municípios e novas 60 organizações. Por outro lado, a gente tem ainda um número alto de pontos e que demandam, né, recursos, assim, e que, diferente do que aconteceu com as organizações inicialmente, não receberam recursos por 3 anos ou não receberam nenhum recurso por causa da certificação simplificada, que foi uma estratégia que o IPEA, quando fez o redesenho do programa, sugeriu ao Ministério para que a meta de 15 mil pontos de cultura até 2020 fosse alcançada. Então, em 2008, se eu não estou enganado, 2011, o Ministério passou a chancelar os pontos de cultura, reconhecer eles, aliás, 2014 é que a lei ficou pronta. Então, foi, assim, de uma maneira mais geral, a partir de 2014. O Ministério passou a reconhecer que as organizações são pontos de cultura, mas não dá nada para eles, não dá um centavo. Então, a gente tem muitos pontos que nunca receberam recurso, né? E aí é que está a ideia de que esses 210 pontos recebam R$ 110 mil também. Aí seriam 210 por ano. Embora está continuados aqui, é o que eu acho melhor, eu acho que a gente pode pensar, ao invés de, especialmente por causa dessa vedação, né, de não poder acumular, que isso gire, né? Então, que quem já é ponto de cultura receba, entre nesse bolo de 210. Por quê? Porque a Importante. nossa rede hoje tem cerca de 400 pontos no estado todo. Em atividade, a gente acredita que tem mesmo uns 300. Que tem interesse em receber o recurso, nem sempre são os 300. Então, para vocês terem uma ideia, assim, na LPG, na LAB, quer dizer, nós enviamos uma lista para a Secult de 215 pontos de cultura que poderiam receber R$ 140 mil. A Secult separou esse valor. Só que só 140 a 141 acessaram o recurso. Então, assim, ou porque não tinham condições de receber, ou porque tinham outros problemas, ou porque não tinham interesse e preferiram receber de outros editais. Então, a gente não pode contar que tem 300 pontos e 300 vão receber, vão querer acessar o edital e vão receber. A gente conta sempre com um valor, um percentual um pouco abaixo, porque tem pontos que realmente a gente vive da lei de incentivo, ou vive da lei do audiovisual, ou não quer saber de recurso público, ele funciona de outra maneira, com outra lógica. Então, por isso essa porcentagem é um pouco menor, que parece ser pouco, mas não é tão pouco. Se a gente considerar também que BH tem 125 pontos de cultura, mas BH vai ter um valor destinado para os pontos de, acho que é 3 milhões, se eu não estou enganado, por ano. Então, a gente tem um aporte significativo, né, para a capital.
Depois o fomento ao projeto continuado de pontões. A nossa sugestão é que fossem 10, com 500 mil. A Damiana falou que tem essa ideia da Secult, a Secult está topando pagar mais. Eu acho ótimo se pagar. Por outro lado, eu acho que é importante a gente pensar a estratégia do ponto de cultura, do pontão, que pode ser regional ou temático, para fortalecer a rede, porque aí tem ações, como a Damiana falou, da formação, a qualificação dos gestores, o apoio às prefeituras, a organização. Então, o pontão tem toda uma função de estímulo para a rede, que é estratégico que ele exista e que ele esteja também distribuído no estado todo, né? Então, a nossa sugestão era que fossem 10 de 500, mas parece que vão ser um valor maior, eu acho bom. Depois a gente tem a premiação. Por quê? Porque quem não recebeu aquele valor maior, ou quem acha que não tem condição de gerir o valor maior, ele pode tentar acessar o prêmio, porque o prêmio não vai ter o mesmo tipo de prestação de contas que tem o fomento, o termo de compromisso cultural, né? Que aí vai ser feito dentro da lei da cultura viva. Então, isso também faz com que a gente ganhe escala, especialmente para quem já é ponto, às vezes já recebeu em outro edital, então ele acessa esse edital da premiação de ponto de cultura e consegue dar um gás nas atividades. Ou às vezes é um grupo que é pequeno, ou que tem pouca gente, ou que tem uma ação que não gaste tanto, né, que não demande tanto recurso, então ele consegue acessar. A gente propôs 60 pontos, recebendo 55 mil, que é a metade. O Vinícius fez essa conta, né? É a metade do 110, é um valor ainda legal para manter um grupo, por exemplo, um grupo de cultura popular que tem uma ação uma vez no ano, né? Um valor razoável, assim. Aí a gente tem também a ideia da caravana Cultura Viva. Essa ideia a Maristela é que trouxe numa reunião com a gente, porque ela estava no gabinete do Ministério quando o Ministério lançou o edital Interações Estéticas. É a ideia de que os pontos se conheçam e circulem entre eles, como a gente tem visto lá no grupo. Alguns grupos que vão numa cidade, lá tem um ponto de cultura, ele visita aquele ponto, ou às vezes chama aquele ponto para gravar, para tirar foto. Então, a gente criar uma interação, né, estética entre os pontos e um cortejo permanente, né? Aí a gente teria 5 prêmios de 260 mil reais, considerando o valor que a gente gasta para circular em Minas Gerais, né, gente? Que um estado desse tamanho demanda muita coisa. E a outra ação estratégica, que é o fórum, né, e a TEI. A gente teria 2 organizações recebendo 600 mil para organizar o fórum, com um valor de 1.200.000 por ano, que aí a gente consegue reunir as pessoas, de preferência no interior, como a gente já vem conversando muito na rede há muito tempo. A maioria dos nossos fóruns foi em BH, então essa ideia, esse sonho de descentralizar, né, a gente tem há muito tempo. Então, 2 organizações assumiriam a responsabilidade de organizar todo ano o fórum da rede, e aí garantir a hospedagem, né, e a realização do evento. Então, a gente está um pouco nessa coisa, assim, aí eu vou só voltar na minha defesa do continuado, né? Eu acho fundamental que os 60 novos pontos recebam 110 mil durante 3 anos. Acho que é importante a gente lutar com a Secult para conseguir esse recurso continuado, ter uma experiência única, porque eu acho que nenhum outro estado vai fazer isso, ninguém está fazendo isso mais, depois o IPEA propôs o redesenho, mas isso, gente, é uma das maneiras mais eficazes de fortalecer organizações, sabe? Acho que quem está aqui passou pela experiência de ter que prestar contas de recurso durante 3 anos num mecanismo de lei de licitações, sabe o quanto que a organização ganhou de organização, de experiência, de capacidade administrativa, ganhou muito problema e dor de cabeça também.
Mas é isso, se desenvolveu e se firmou. E a gente vê hoje na rede quantos pontos tem, que estão aí desde 2008, né? Tem alguns mais antigos ainda, mas por causa desse recurso durante 3 anos, que na verdade, no caso do ponto que eu trabalhei, por exemplo, viraram 6 anos, e da formação que a Secult ofereceu. Então, isso é um pouco da defesa de por que a gente ter essas rubricas, né, para a cultura viva. Obrigado, falei demais. Falou ótimo. Tem o mestre Guiné, que está com a mão levantada, Jandira Canguçu e Alba. Eu só queria complementar aqui a fala do Franklin, que quando a gente fala pontão de cultura, não é uma entidade que é pontão, né? O pontão é uma junção de vários pontos com metas comuns, né? Com um comitê gestor que pelo menos envolva, né, 5, né, no edital de pontão do Ministério da Cultura, foram 5 entidades que compõem um pontão e que têm ações que são também não para fortalecer a base de cada um desse comitê gestor, e sim de compor uma rede, ações coletivas, colaborativas, só frisando isso porque né, seriam os pontões de cultura, o fórum e a teia que estariam dentro desse arcabouço, né, de rede, né. E é isso aí, gente. Aí passo a palavra para o mestre Guiné, que foi o primeiro inscrito, e depois Jandira. Boa noite a todos. Concordei aí com a última fala, lendo a lei e revendo. A grande questão que gera dúvida é exatamente isso, né? Hoje se questiona muito a atuação dos pontos na questão do próprio Sistema Nacional de Cultura. Porque quando a gente fala assim, então eu vou criar uma rede, por exemplo, de pontos de matriz africana. E essa rede vai dialogar entre si, vai ser um pontão, e ela vai devolver o que para o sistema todo? A gente já passa muito, eu moro em Belo Horizonte, né, Contagem, e a gente está passando muito a acusação do interior como é que chama? Da apropriação da maioria dos recursos, né? A gente sabe que a cadeia produtiva passa muito por aqui e acaba acontecendo, não é nenhum desejo, mas acaba. Como que fica isso? Porque o que que acontece? A gente sempre pensa que as gestões passam, né? Quando a gente não tiver uma gestão favorável e tiver pessoas muito contrárias ao nosso pensamento, e se elas fizerem isso também? Elas criarem suas próprias redes, elas redefinirem valores e fecharem a porta, que é o que está aí posto pelas igrejas já, né? Já está bem apontado o que vai acontecer. Então, a minha preocupação com o desenvolvimento da rede é muito mais mesmo dela virar uma grande teia, dela virar um grande apoio contínuo e de fazer o bom uso desses recursos para não voltar a estar na mira, né? Esse ano nós passamos uma conferência em Belo Horizonte terrível de cultura, uma estadual um pouco pior. E assim, eu tenho visto que os ventos, embora financeiros, embora de trabalho estejam muito bons, a sociedade virá atrás de nós. Então, o que que nós vamos fazer com essa sociedade que já está apontando para a gente como o pessoal do recurso e o pessoal do pouco trabalho? Pergunta que eu tenho é mais nesse sentido aqui para a rede. Como é que nós vamos fazer realmente para essa rede ser instalada? Porque quando aponta aqui, por exemplo, nós vamos ter pontões, mas o pontão vai ser o pontão dele com os que escolheram ele. Então ele está atuando para a rede. Como é que nós vamos fazer para os pontos atuarem em rede e juntos? E como é que a gente vai fazer também para regular isso? Ou vai ficar assim, nós não vamos regular, vai ficar solto como está, porque nós teremos problema com a ponta da tabela, que é o público e é o pequeno fazedor de cultura daqui a pouco. Bom, eram essas as dúvidas, né? Vou querer ouvir a galera aí para mim saber mais, tá bom? Um grande abraço. Bacana, Guiné. Boas provocações aí, boas reflexões para nós todos, né? Acho que ninguém vai ter uma resposta para te dar, assim, assertiva, mas é muito bom, né? Pensar sempre nisso aí, né?
Jandira, por favor, nos prestigie aí com suas reflexões aí também, seus apontamentos. Depois, Alba Dutra. Ô, Vini, eu estou tentando voltar aqui para eu ver vocês, porque sumiu aqui, eu estou só vendo a tela. Achei de novo. Achei aqui. Eu tava visualizando só a sua projeção. Então, é para eu falar agora, Vinícius? Tá. Então, assim, ó, na linha do que o mestre coloca, ele colocou uma questão sobre os pontões, que é mais ou menos a questão que eu ia colocar, certo? Assim, que eu vou falar, na verdade. Falar um pouco diferente, mas né, na linha do entendimento do papel dos pontões. Franklin lembrou aí agora, a gente está nessa caminhada junto aí os pontos que foram daquele edital de 2008, que foram 100 pontos em Minas. A gente está aí nesse percurso né, até hoje. E assim, a gente discutiu nos fóruns a questão dos pontões, quem seria pontão, o papel do pontão, mas assim, na prática, na vida, aqui de onde eu estou, do Vale do Mucuri, onde o meu ponto de cultura está, o ponto que eu atuo, eu nunca vi, eu não sei definir a ação de um pontão de cultura, sabe? O que é ser um pontão de cultura na prática? Quais seriam os papéis, as articulações, como é que se voltaria para o benefício comunitário um ponto ser pontão? Como é que se ia criterizar, como é que se, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, a gente está aqui numa região macro, Jequitinhonha e Mucuri. O Jequitinhonha tem vários pontos de cultura, eu acho, pelo menos no início tinha, né? O Mucuri, como o Franklin falou, na pandemia, com o negócio de autodeclarar, alguns pontos no Vale do Mucuri se autodeclararam, alguns até acho que receberam recurso na Lei Aldir Blanc, que foi o caso do Estrela do Norte, lá que Bilora está e continua. Alguns pontos cresceu um pouquinho, porque antes só tinham 2 no Mucuri, agora tem mais alguns, mas ainda bem frágil, bem incipiente a questão de uma rede no Vale do Mucuri, não constitui uma rede aqui. Então, seria como é que a gente ia ver na prática, como é que funcionaria na prática, quem se habilita para ser um pontão de cultura e como que vai ser esse critério para que uma região geográfica ou para que um segmento não deixe de ser contemplado com esse benefício de estar articulado a um pontão ou de ser um pontão. A outra questão que eu queria que a gente conversasse, Franklin citou a questão dessas propostas aí. E aí, nós já conversamos em outros momentos, mas foi colocada por Franklin aí a questão da cidade sem ponto, dos municípios. Nós somos 800 e nós somos 200 e poucos pontos, né? Se eu entendi bem aqui os números. Então, tem uma grande proporção de municípios sem ponto. Mas aí nós temos também que abriria-se um edital para chancelar novos pontos, para selecionar e se formar novos pontos. Por outro lado, tem o caso também de novos pontos em cidades que têm pontos, mas às vezes a cidade tem um ponto, mas talvez tenha uma outra instituição, uma entidade, que também é um ponto, mas que não está ainda reconhecido, né?
ou talvez uma instituição que foi reconhecida como ponto de cultura talvez não está tão atuante do ponto de vista comunitário, do ponto de vista da disseminação da cultura, da projeção da cultura e da atuação, e tem uma outra instituição, uma outra iniciativa que não foi reconhecida antes como ponto de cultura, mas que está esperando uma oportunidade para propor e para tentar ser chancelado como ponto de cultura e ter acesso aos editais e ao trabalho e a possibilidade de ser um ponto de cultura. Então, assim, como que nós vamos pensar no sentido de defender que os municípios tenham novo, que não tenham, mas também não perdermos de vista a oportunidade para instituições que ainda não são ponto de cultura e que estão em municípios que já têm um ponto de cultura. Então, eram essas questões que eu queria colocar aí. Eu não sei se eu fui bem clara, se não fui, vocês me falam. É isso. Legal demais, legal. Aí eu tô Muito bom. tentando tirar minha mãozinha saiu aí. Tá bom, gente, contemplada, obrigada. Alba, pode falar um pouquinho para nós, por favor. Eu acho que depois da Alba não tem mais ninguém que levantou a mão, gente. Eu não consigo ver aqui a tela toda. Mas a palavra está com você, Alba. Vai lá. Oiê, pessoal, desculpa aí. Eu tive que sair um pouquinho e estou na escola aqui. Na verdade, era só uma dúvida com o Franklin aqui. Franklin, você pensou 2 pontões para organizar a teia e o fórum? Eu só queria entender melhor isso. 2 organizações. Naquele mesmo esquema que foi feito pelo MINC, no esquema de comitê gestor, ou não? 2 como foi pensado para o Estado de Minas? 2 CNPJs. Aí eu acho que é importante que seja um ponto de cultura, sabe, gente? Eu fiquei com um pouco de dúvida sobre essa estratégia, mas era só para entender mesmo, porque a estratégia do MINC foi de constituir um comitê. Então, um pontão teria um comitê formado por pelo menos 5 organizações, vamos dizer assim, né? E aí, talvez, já que esse dinheiro é insuficiente para realizar uma teia, e a gente sabe disso, talvez fosse uma estratégia pensar nos moldes do pontão ou do escritório, né, que teve a organização mãe, né, e as outras organizações filhas. Então, talvez fosse interessante pensar nesse valor conjunto, juntado esse valor e não dividido, porque cada organização ela tem também toda uma obrigação, né, com esses recursos que a gente sabe, né, que é de gestão, né? Então, talvez ele tivesse um efeito melhor sendo em uma com aquelas organizações em torno. Foi uma coisa que me ocorreu aqui, queria deixar para sugestão. Eu acho legal. Aí eu inclusive, assim, eu tenho preferência por uma organização só, sabe, gente? E vamos supor que a gente ponha uma organização para receber 1.200.000. Essa uma organização tem os custos administrativos dela. Se a gente põe 2 organizações, a gente vai assumir custos administrativos de 2. Então, vamos supor que, por exemplo, a organização que estiver organizando o fórum, ela vai ter que custear a internet dela, a energia dela, a água dela, o administrativo dela, né? Se for uma só. Se forem 2, você aumenta o gasto com a administrativo, né? Então, eu assim, acho que é mais prático ser uma só. E aí é o que você falou, assim, a gente pode ter um edital com a mesma estratégia
do Pontão, né? O Pontão é um CNPJ que assume um compromisso de articulação com um grupo, né? Eu acho que aí pode ser interessante. Agora, eu acho que esse valor, gente, é o mínimo, viu? Para juntar 200, 300 organizações. E lembrando que a gente está tendo essa experiência, né, Franklin, de gestão, né? Acho que aqui boa parte das pessoas estão no comitê gestor, no nosso comitê de gestão, né? Vamos chamar assim para não misturar, da emenda, e a gente está vendo, né, que para realizar um fórum, né, assim, fica incipiente, né? E de repente a gente fazendo isso e organizando nesse formato, a gente acaba democratizando mais, permitindo a participação e não vai se gastar duas vezes com esses mesmos valores, né? Que é assessoria jurídica, assessoria contábil, que vai uma bolada nisso, e a gente precisa para ter segurança, né? Então, é isso, manas e manus. Gente, então seria, pragmaticamente, seria tirar o número 2 e colocar uma quantidade de fórum teia, é isso? Uma entidade receberia 1.200.000 para gerir o fórum e a teia juntos. É essa a proposta que eu entendi? Eu acho que sim, sabe? Agora, eu tenho só uma ressalva. Se a Secult assumisse uma parte do serviço, seria ótimo. Assim, se a Secult assumisse, sei lá, uma das partes, que fosse a compra de passagem, que fosse a hospedagem, a gente teria um valor menor, sabe? Isso aí foi uma coisa que nós esquecemos de falar também. É 110.000 cada ponto, porque a gente pensou que esses 10.000, aproximadamente, seria já incluído no termo de compromisso a obrigatoriedade do ponto de cultura custear a passagem dos seus representantes no fórum e na nossa teia. Porque isso também é muito importante da gente frisar aqui, porque assim, nós somos lá 150 no grupo, 300 pessoas estão no grupo da rede, e quem participa mesmo, nós estamos aqui com 20 pessoas. Então, participaram dos editais da LPG 210 pontos de cultura. E esses 210, cadê eles? Então, é uma maneira também da gente amarrar a participação dessas pessoas, né? E garantir já um valor independente de qualquer outra instituição, né? Para que os pontos estejam presentes nesse momento primordial para a rede, né? Que é o fórum e que é a teia. O fórum é onde a gente elege nossos representantes, é onde a gente discute estratégias interinstitucionais, né? Com o Ministério, com o Secult, com prefeituras, e a teia é o momento mais artístico, onde a gente faz um grande intercâmbio e aproximação entre grupos, entre linguagens e entre fazer artístico, né? Eu só queria falar... Oi. Não, é legal essa estratégia. Acho que ela precisa ser garantida mesmo. No primeiro edital dos Pontos de Cultura, né, Márcia também estava nessa, Ô, Vini, eu levar... queria fazer uma perguntinha rápida, uma intervençãozinha. A Posso? gente pode, a Tá. gente tinha esse recurso para participar, sabe, das teias, dentro do ponto. Ô, Vini, a questão que eu queria colocar aqui, interrompendo sua fala aí um pouquinho, é no sentido desse valor. Por exemplo, assim, estou falando da minha experiência. Quando os fóruns que são estaduais, que nós lidamos com os pontos aqui de Minas, né? Os fóruns, a gente tem uma dimensão dá para ter uma dimensão de gasto, até porque já foram feitos e os deslocamentos, a gente tem uma dimensão das distâncias e tal. Agora, assim, eu não sei como, vocês também têm experiência, você vai poder dizer para nós.
Mas assim, uma teia como a que eu vivenciei, por exemplo, em Natal, que eu não sei se vocês vivenciaram outras depois da de 2014, que foi justamente quando teve aquela pressão lá para votar a lei com o ministro né, com o presidente da Câmara da época, que era lá de Natal e tal. Depois daquilo, eu não tive outra teia, não sei se teve outra, não me lembro. Não, né, Franco? Então, mas assim, pensando naquele evento, aquela teia que foi a última, e dimensionando aqui o caráter nacional e essas articulações dos pontos de cultura muito distantes, indígenas, pontos rurais, pontos quilombola, ponto tal. Eu não sei assim, qual parâmetro que vocês usaram para chegar nesse valor. Mas quando eu penso, por exemplo, num evento que a gente faz, vou dar um exemplo aqui, num festival que a gente faz. Por exemplo, um festival aqui no Mucuri, quem está inserido aí no festival do Jequitinhonha também tem uma noção, é feito um festival com aproximadamente 500 mil. Às vezes 400 mil, precisa de mais uma emenda, mais alguma coisa e tal. Então, assim, quando pensa, e aqui eu estou usando como parâmetro um festival que acontece durante aí 3 dias, 4 dias, que gasta 500 mil. E se eu for dimensionar isso, pensar numa teia, que aí eu não sei, por exemplo, você está pensando 1 milhão dos recursos de Minas, e aí juntaria com os recursos de outros estados para fazer uma teia nacional que vai contemplar. Você está pensando numa teia, pensando no estado de Minas, Nós pensando no estamos falando, nacional. não, nós estamos falando de Minas Gerais, esse recurso vai vir da Secult. Nós estamos A- falando só numa teia com os nossos pontos aqui Só com estaduais. os 830 e tantos municípios de Minas, a Uhum. princípio. A teia que vai ter ano que vem, comemorando 20 anos da Cultura Viva, vai ser o Ministério da Cultura que vai promover em julho do ano que vem. Aí é outro assunto. Com recursos de ministério, né? Esse aqui é só o da PNAB para a Nossa, cultura viva. tá. Pensando Tá? numa teia mineira que já faz muito tempo que não É. acontece, né? Uhum. Aí, Obrigada, Vinícius. nada, é assim, gente, é uma construção coletiva mesmo, a gente vai aprimorando as nossas reflexões aqui. Uma outra consideração que eu acho importante da gente pensar é porque, assim, isso aqui é uma planilha de valores, né? O edital mesmo, a gente vai construindo nas reuniões que a gente vai tendo com a Secult. Essa reunião nossa aqui é para a gente poder aprimorar esses apontamentos para encaminhar para a Secult enquanto consulta. Não é nada deliberativo também, não, gente. Eles que vão analisar na Secult e vão pensar lá se 500 mil é bom para Pontão, se não é, se eles vão dar 800 mil, se vão dar 300 mil. No final das contas, a caneta fica com o secretário Leônidas, né? E tanto questão financeira, como até mesmo as propostas que a gente indica enquanto critérios, né? Que são esses aí que algumas minutas o Ministério da Cultura já está apresentando, eu também ainda não li as minutas de editais, né? Mas a Secult aplica as minutas do Ministério da Cultura se ela quiser. A Secult tem um jurídico dela, e que Não, para tudo no Vinícius, jurídico. esse é obrigatório, Oi? é da lei, isso é uma É, previsão da lei, ela tem que executar as minutas do MIC. É isso, o que a gente pode discutir aqui é valor, mas o edital, então é só valor que a gente está discutindo, gente. Desculpa aí É, minha fala, é só valor, então. Pode mas falar, né? é isso mesmo, né? As minutas já foram postas, aliás, estão muito duras até, né? Para o Brasil todo. A Secult não pode mudar nada, uma coisa ou outra talvez, mas os critérios estão bem firmes lá. E algumas coisas que a gente está colocando aqui já não podem caber lá. Mas isso, na hora que enviar para lá, vai saber, porque realmente, cultura viva, eles travaram bastante o processo, até para evitar, né, a evasão do recurso, que é uma coisa que o MINC já observou em todo o Brasil,
que tá se dificultando o recurso chegar nos fazedores. Então, quanto mais duro, melhor, porque é mais fácil depois de avaliar. Mas, gente, então é isso. Eu ia falar de outros tantos critérios e parâmetros para a gente também, dentro da rede, a gente ter uma capilaridade maior, né? Assim, como questões mesmo de pontões temáticos, né? Que eu acho muito importante ter pontão de comunicação, pontão de intercâmbio, pontão sabe, cultura e saúde, e vários outros, mas isso aí, então, vai ficar, né, a critério lá das minutas. Vamos ler as minutas para não falar bobagem. E mesma coisa que eu ia falar do fórum e da teia, né, que eu acho muito legal também, que tenha esse comitê gestor aí também, para fortalecer até a nossa própria organização aqui, enquanto comissão mineira, né, que nós temos uma comissão mineira que é eleita no nosso fórum, né, e que tem 9 regionais em Minas Gerais. Então, talvez seria legal que essa instituição abarcasse essas 9 regionais de Minas Gerais, né? E no mais é isso, a premiação, que também tem uma questão da cultura popular, né, que também eu acho que seria na premiação que seria contemplada, que eu acho que é o mais eficiente, né, da questão dos 30% para a cultura popular. A gente tem que ver também nesse desenho aí, onde que entraria essa porcentagem, né? E era isso, gente. E aí, cara, assim, só para complementar a provocação do Guiné no começo, que assim, a gente não sabe realmente aonde que a gente está indo, né? A gente vai, ao caminhar, a gente vai apontando, mas essa construção dos pontos, dos pontões de cultura, elas vêm de nós, sabe? É nós que vamos ter que refletir, pensar e colocar as metas e o que a gente quer para o sistema dentro do pontão, sabe? É uma coisa mesmo de nós para fora, né? E de nós para dentro também. Eu não sei se eu estou falando direito assim, mas o resultado, a entrega do pontão, ela vai estar no próprio projeto do pontão que os proponentes vão estar encaminhando, né? Agora tem que ver a minuta do pontão também, porque se seguir a minuta do pontão igual foi da federal, vai ficar bem difícil, porque eles colocaram 5 amplas metas, né? Mapeamento, formação, comunicação, cultura digital, e aí eu acho que o recurso fica muito pequenininho para você fazer uma formação para Minas Gerais inteira, sabe? Mas então, passa a palavra para a gente poder ver aí se há alguma outra sugestão da gente encaminhar, fazer os encaminhamentos finais aí, né, gente? Eu tenho uma sugestão, né? Marcar uma outra reunião, mas aí ler efetivamente as minutas, né? Porque elas já estão publicadas, para a gente poder ter uma noção técnica mesmo do que vai acontecer. Porque a política Cultura Viva, ela está inserida no Sistema Nacional de Cultura, que assim como na educação, na assistência social, para implantar no SUS, para implantar foi muito difícil nos primeiros anos, que cobrir o território nacional é muito complicado. Então, a gente está, vamos dizer assim, dirigindo e lendo o mapa ao mesmo tempo, né? Está no GPS. Óbvio que nesse ano ainda a gente não vai ter um resultado expressivo, mas no quarto ano a gente vai ter inclusive os dados sobre para onde que foram os recursos, como eles foram gastados, e a gente vai ter um mapeamento melhor. Então, eu acho que calma e canja de galinha é sempre bom, porque é um processo difícil, né, e complicado de fazer. Só isso, muito obrigado e a gente vai aguardar. Eu também acho legal, mas é porque, assim, Guiné, que a gente tem esse prazo para encaminhar para a Secult, né? Eles estão falando, a Secult falou lá, você estava lá, né, na audiência, eu vi sua fala, muito boa também, te agradecer pela presença também, pela representatividade lá, né? Mas a subsecretária falou que eles vão encaminhar dia 21/6, já vão fechar essa escuta, né?
que eles vão encaminhar esse PAR até o dia 30/6. Então, será que a gente marcaria outra reunião antes disso? Não, não sei. Deixa aí também para a gente refletir aí junto, né? Porque eu estou entendendo que a gente já deve sair daqui com um apontamento para ser cult. Acho que a gente não vai ter mais tempo, né, de... Fala aí, gente. Falando demais também. Ó, a Andressa levantou a mão, a Andressa também estava lá na audiência pública. Bacana demais, Andressa. Por favor. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Desculpa não Sim, ligar a câmera, mas é porque minha internet está meia instável, eu acho melhor que pode funcionar melhor. Então, era sobre exatamente isso que eu ia comentar, sobre a audiência pública que eu fui ontem. E no final da audiência pública, a Natália Larsen, subsecretária de Cultura, falou sobre o que eles estão pensando em alguns editais e falou em valores. E eu queria compartilhar aqui, não sei se vocês chegaram a ver mas elas estão bem diferentes das propostas que vocês colocaram aqui. Ela falou para pontos de cultura, um edital de 2,5 milhões, e para pontões, um edital de 14 milhões. Mestre Guimê também estava lá, né? Então, assim, e falou, né, para ações gerais, um edital de 118 milhões, para o fomento à cultura, um edital de 105 milhões, sendo 60% para custeio e 40% para capital. Obras e manutenção, edital de 7 milhões. Então, é só para... e até o dia 30, a consulta pública ela fica aberta até amanhã, e realmente eles estão querendo encaminhar até o dia 30 o PAR. Então, é só para vocês entenderem, né, o que foi falado ontem, né, eu acho que ainda não é uma proposta fechada, mas foi os valores que a Secult colocou na audiência pública para discutir a PENAB. Então, queria trazer essas informações, né? Porque elas estão bem discrepantes da proposta que a gente apresentou. E o que pode ser feito isso e qual o tempo hábil para fazer isso. é Acho que é isso aí. legal. Eu falei um pouco desses valores, Andressa, mas só também complementando. Você viu a hora que ela falou de 14 milhões para pontões? Sim, ela falou de 14 milhões para pontões. E que falou Ela falou também, eu até comentei, ela falou sobre busca ativa, que eles estavam pensando em alguma ação para acionar os pontos de culturas para fazer essa busca ativa, em conjunto com as universidades. Aí eu ainda questionei se haveria um edital específico, porque isso é um serviço, fazer uma busca ativa é um serviço. Eu perguntei também sobre qual que é a forma que eles estão planejando de pagamento, já que é um fundo, para que não ocorra o que acontece no Fundo Estadual de Cultura, que pagamentos para as organizações da sociedade civil sejam feitos via SIGCOM, e o aumento que isso traz para as organizações da sociedade civil, a burocracia de documentação, e nós temos visto nos últimos anos como isso impactou profundamente no pagamento realmente dos recursos, porque muita entidade precisando mudar estatutos, prazos curtos, então acaba que a entidade acaba desistindo do recurso pela burocracia.
ela falou que eles ainda estavam estudando e que possivelmente talvez seja feita via SIGCOM para organizações da sociedade civil, ou seja, PJ. Então, assim, tem algumas questões muito sérias que a gente precisa discutir a respeito dessa forma como vai ser feita. Então, assim, eu não sei se essa é ainda um posicionamento final, mas são alertas que nos atingem diretamente, que a gente precisa pensar aí em como a gente pode recorrer e tentar construir uma proposta que a gente consiga realmente executar, né? O grande gargalo é esse, consiga executar, consiga prestar conta, consiga receber esse recurso. E eu fico preocupada, eu fico bem preocupada com a forma como está sendo conduzida. Massa, bom demais, Andressa. Que bom que você estava lá presente. Mestre Guiné também. É isso aí, galera. Só força. Márcia Bethânia e Franklin Dumont levantaram a mão. Acho que Franklin levantou antes. Você quer começar, Frank? Pode falar, Márcia, depois eu falo. Ei, Franklin. Não é porque eu acho o seguinte: tem 3 editais, né, que o MINC já publicou, que modela a conduta, né, dos entes federados aí, o Estado e os municípios. É isso que o mestre Guiné já falou, esses editais, eles têm que ser seguidos à risca, né? Então tá lá para ponto de cultura, para pontão e premiação, né? Inclusive com valores, né? Já sinalizados no edital. Então, eu acho que, inevitavelmente, Vinícius, a gente vai precisar fazer uma leitura dinâmica desses editais também, para conversar, porque significa, aqui, do jeito que está proposta essa planilha, de abrir para modelagem de mais outro tipo, né, diferente de edital, além dos 3 que o MINC já publicou, né, para PENAB. E eu não sei quem que está compondo a comissão de interlocução direta com a Secult. O prazo que o MINC postergou é até 30 de julho, né? 30 ou 31 para enviar o PAR. Eu acho que se tem uma necessidade de um movimento cultural, né, de uma organização legítima como os pontos de cultura, de protelar um pouco mais, de já formalizar isso para a Secult. Que diferença que vai fazer para ela, né, em atrasar mais uma semana? Ela está dentro do prazo do MINC. Eu acho que a gente precisa apropriar, precisa conduzir mesmo essa negociação. E aí, por exemplo, essa modelagem dessas outras linhas, né, de trabalho que vocês colocaram aqui, é outro tipo de edital, Franklin. Então, o próprio Ministério fechou em 3 modelos, né, só. De repente, eu acho que a gente pode tentar, não sei, no caso do Estado, fazer uma interlocução direta lá com a coordenação dos pontos de cultura, até para perguntar diretamente na fonte se o Estado pode modelar 4º ou 5º, né, modelo de edital, porque 3 já estão definidos, e nessa planilha exige ainda outros, né, que é a TEIA, Conforo, a Caravana Cultura Viva, que é super importante isso, né, porque quem é da primeira geração de ponto de cultura sabe que essas estratégias que o Ministério transversalizava a ação dos pontos de cultura gerava renovação, gerava intercâmbio, gerava assim um movimento fundamental para os pontos de cultura, né? Então, acho que as estratégias do jeito que está aqui, a gente não pode abrir mão, não. Acho que a gente tem que conseguir expandir mais, né, a modelagem de editais, mas o principal agente para perguntar, acho que vai ser o próprio Ministério.
E aí eu acho que a gente tem que marcar já uma próxima data aqui hoje mesmo, não tem jeito não. Nós vamos ter que reunir de novo. Então, eu acho que tem que formalizar. A data que a Andresa falou que é dia 30, eu acho que a gente tem que formalizar de que o movimento social dos pontos de cultura, né, talvez a gente não consiga finalizar até dia 30 uma mesa de diálogo com a Secult, né? Não sei nem se é só encaminhar. Eu acho que é organizar uma mesa mesmo, tete a tete, né? Para negociar. Agora, as perguntas a gente vai ter que fazer para o Ministério também, se é possível modelar o Estado ter além dos 3 editais, que tem que ser seguida à risca, se o Estado pode criar, né, outros editais atendendo a demanda da própria rede. Legal demais essa sugestão de já sair com a próxima marcada. Mas é isso, a Secult já, como diz aí, mestre, né, já cravou essa data aí, né? Mas é uma data que não é obrigatória, né? Ô Vinícius, a Secult não está com moral nenhuma, ela não tem honrado compromisso nenhum, principalmente cronogramas. Ela não está com moral para ser inflexível. E a gente tem que se posicionar quanto a isso, nem que seja virar para deputado e os deputados negociarem isso para a gente. Ela não está com moral, ela só vem desrespeitando até agora. Se ela tivesse com moral alta, mas ela está com uma moral baixa, né, com os agentes culturais do Estado de Minas Gerais. Também. Pessoal, era isso que eu ia falar. A audiência foi chamada exatamente para isso, né? Eu faço parte lá do Bloco Social Democracia, acompanho os mandatos, né, das nossas deputadas negras lá, a gente tem ações com quase todas, e o que eu posso dizer é que a audiência foi chamada exatamente para cobrar a Secult. A audiência começou assim, a deputada Lohana falando: a gente tem um medo de vocês repetirem o fiasco da LPG. Então a gente está perguntando antes como que vocês estão se preparando para poder fazer. Quando eu falei que ela cravou, eles já cravaram os valores em cima, porque o Mink já cravou. Né? O Mink mesmo já cravou valores. Não vai ter alteração dos valores. Todo mundo está perguntando ao Mink e está respondendo. Já foi colocada as bulas lá. Um estado ou outro vai poder mexer em alguma coisa, porque assim, vai tentar, mas está cravado. Pontos vão receber 60 mil até 60 mil em premiação, até 30 mil pessoa física, e etc, etc, etc. Já está bem cravado. O que a gente precisa é desenhar sobre o que está cravado no MINC e tentar uma negociação com a Secult para conseguir realmente até o fórum, que é necessário, né? Porque o que falta para a gente é a articulação. Então, eu acho que sair com a reunião marcada seria o mais lógico, para a gente ter um dia, pelo menos, para estudar isso e voltar a dialogar para fechar realmente uma proposta que contemple realmente todo mundo, porque realmente o próprio MINC travou para não acontecer nos estados o que aconteceu nas alterações das outras coisas, principalmente na Lab 1, né? Que deixou solto e a cultura popular foi roubada em 20 milhões aqui no estado. Eu estava presente e eu vi. Então a trava foi muito por causa disso, para evitar esse tipo de ação. E a gente precisa, né? Acho que marcar mais uma, depois de ler bastante, e fechar. Bacana, gente. Alguém mais com a mãozinha levantada ou já vão para a saideira? A saideira é a Tata, né, gente? É isso, né? Olha, quem está conversando lá com a Secult é o comitê gestor, porque foi instituído um comitê gestor da política Cultura Viva, dentro do programa Cultura Viva, né? E aí, quem está dentro desse comitê sou eu, Franklin, Elvis, Aline, Damiana e... Andressa, o Zé Antônio. Não, são O Zé Antônio. Antônio. São 6, né? São 6, mas Andressa também participa do CONSEC, aí também está junto, o Tainan, que também está no CONSEC da Cultura Popular, também está junto, mas, assim, nós temos uma próxima reunião já marcada com o comitê gestor
e a Secult, eu acho que daqui a 7 dias, para poder tratar da regulamentação do decreto do Decentra, que trata especificamente do Cultura Viva. Então, é uma outra pauta que a rede tem, que eu acho que também vale a pena a gente aprofundar um pouco aí e a abertura para todo mundo também numa outra live. Mas, para tratar da PENAB mesmo, não tem mais não, né? Mas a gente pode colocar essa pauta e falar também. A Amarrado, gente, a sabe? gente acha fundamental a caravana Cultura Viva? A gente Eu tem que abrir mão dela? A gente acha fundamental o Fórum e a Teia? São sim, estratégias fundamentais para o movimento cultural. Então, é. eu acho que tem que pôr na mesa e tem que negociar. Alguém precisa assumir isso. Se não for via edital, o governo do Estado, então, Mas eu Muito vai acho que fazer. tem, desculpa, Márcia, eu acho que tem abertura, sabe? Eu acessei aqui a página onde tem os editais, e lá fala que entre 15% e 20% do recurso vai ter que ser destinado daquele jeito, pelos 3 editais. Então, eu acredito que tem outros meios que o MINC entende que pode ser feito, né? Mas é isso, assim, o MINC lançou Ótimo. 2 instruções normativas e esses editais. Eu vou até mandar lá no grupo agora os editais para vocês darem uma olhada. Eu baixei aqui só eles para ler, e logo, né, no início eles já têm aquela orientação bem clara, sabe? É, o Estado ou o ente da federação só mexa no que está em vermelho, mais nada, assim. Execute do jeito que está aqui. Exatamente. Então, assim, vamos ver o que, que vai ser, né? Eu acho que você disse é fundamental, né? Acho que a gente não deve abrir mão das, das medidas estratégicas para a gente garantir o fortalecimento da política, e atender os grupos, né? E eu acho que aquela pergunta do mestre Messi, o edital dos pontões responde um pouco, sabe, mestre? A gente tem atualmente 2 pontões, na verdade, acho que tem 2, porque 2 estão em funcionamento, né? Mas a gente teve aprovado 2 pontões para atender o estado de Minas Gerais. Então, esses pontões, eles têm um plano de trabalho extremamente extenso e caro, muito mais caro do que o MIC está pagando, de atividades para realizar, que inclui um mapeamento e a articulação da rede, além do pagamento de bolsa para agentes de cultura viva. Então, a gente, quando o MIC lançou o edital, nós nos organizamos na rede para que a gente tivesse 2 organizações e que essas 2 organizações fizessem uma espécie de divisão de trabalho, porque a tarefa é muito grande, cada um assumindo uma parte do Estado. Então, a gente tem o Pontão de Cultura, que ficou com o nome de Travessias, Vinícius, que vai ser gerido pela organização que a Damiana faz parte, que é o Seu Duchinho, Ponto de Cultura Seu Duchinho, eu esqueci o nome da organização mesmo. Rosa e Sertão. Rosa e Sertão, o Rosa e Sertão, que é lá em Guimarães, como é que chama? Chapada Tagarana. Chapada Gaúcha, no norte, né, lá é norte de Minas, e o outro é a Casa do Beco, em BH, né? Então, a gente tem 2 pontões que estão responsáveis durante um ano para fazer essa articulação com o aporte de recurso do Ministério da Cultura. Além disso, assim, a gente tenta se articular como consegue, né? Por exemplo, essa reunião aqui e as outras que a gente, né, vai fazendo, é um pouco para ir aproximando, porque a gente também sente muita falta, né? O Vinícius falou no início da reunião que a gente tem 300 pessoas no grupo e que estão aí na luta mesmo diária, são essa média aqui que a gente está vendo, umas 20, né? Um pouco mais. É, mas é isso, assim, com isso, assim, tentando dar resposta e tentando articular os grupos. Lembrando sempre, assim, que uma das coisas mais bonitas da rede é a diversidade, né? Então, a gente tem realmente, por exemplo, a Aline não está aqui hoje, porque está lá no evento da biblioteca estadual, né, celebração dos 70 anos da biblioteca. Então, assim, tem gente que faz de tudo na rede, eu acho maravilhoso isso, e aí
o grande desafio é a gente articular e fazer o que você disse, assim, que as pessoas percebam que o recurso, por exemplo, do Pontão, que é um investimento federal, ele está chegando na ponta como uma resposta. A resposta vai ser o mapeamento que eles têm que fazer, tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer formação. Então, assim, eles têm um monte de tarefa e daqui uns dias deve começar a chegar divulgações, sabe, de atividades dos pontões. Então, eu acho que pelo menos o Pontão tem essa grande, pelo menos os últimos, né, tem essa grande vantagem, sabe? O plano de trabalho deles é extremamente exigente, assim, no que eles têm que fazer para o grupo todo, né? E a gente vai acompanhando como pode. Mas é isso, gente. Obrigado. Sim, é um desafio. E aí, em BH, acho que tem a vantagem, mestre, que a Aline o Abra Palavra é o ponto de leitura, livre leitura, que é um pontão, só que aí ela tem responsabilidade de articular em nível nacional, né? Ela não é só estadual, não. Então é mais trabalho ainda. Mas parece que vai funcionar, sabe? O Ministério fez um encontro com eles recentemente, não lembro quando é que foi, mas fez um encontro com eles, a Damiana foi, eu vi que algumas pessoas foram, só para eles conversarem sobre isso, sabe? Como é que vai ser esse trabalho e como é que esse trabalho fica demonstrado. Porque eu acho que aqui é bom a gente falar, gente. Essa é uma retomada que é política para a redemocratização do país, para o fortalecimento da democracia. Então, o Ministério está muito preocupado em que medida todo esse investimento fortalece a democracia e enfraquece a, o bolsonarismo e os seus companheiros, né? Então, acho que a gente também tem esse grande desafio nas mãos, né? Um pouco isso. Vai lá. Oi, gente. Eu só queria, antes da Alba falar, ô Franco, vê se você me lembra aqui, qual que foi o dia que marcou a reunião lá com a Secult, do Comitê Gestor? Porque a gente tinha falado de Acho que 10 é 28. dias, Acho que é dia 28 que ficou, sexta que vem, à tarde. porque Mestre Guiné deixou aqui a sugestão para reunir na segunda-feira 24. Eu acho a data interessante, porque está dentro desse prazo que a Secult colocou, né? De até o dia 30 eles encaminharem, né? E aí a gente já Agora, eu chega no dia. acho que a gente já tinha que mandar isso aqui para eles, sabe? Porque se eles tiverem que falar alguma coisa, isso que a Andressa falou, né? Eles estão planejando uma coisa completamente diferente, assim, não completamente, mas muito diferente, né, disso aqui. Então, às vezes eles falam alguma coisa, né? Soltam alguma coisa. Eu acho que já pode adiantar, Vinícius. Naquela live você projetou, eles estão sabendo dessa proposta, né, a Janaína, mas eu acho que previamente, eu acho que já pode fazer isso, encaminha e fala que, né, pretende se discutir pessoalmente para possíveis ajustes, né, ou não. Podemos encaminhar isso então, pessoal? A gente encaminha essa como, né, oficialmente, através de e-mail que ela pediu, né? Janaína Secult. E aí a gente marca uma próxima para poder aprimorar ainda mais e esperar se eles responderem alguma coisa, né? Eu acho que sim, Vini. Acho que também pode, como você está gravando, eu acho que pode disponibilizar a gravação na rede, estimular os pares que quem não pôde, ouçam, né? Gravação. Mas eu acho que é importante a gente mobilizar mais gente para dar contribuição, né? Que eu acho que isso é para todos e todas, nós, todos e todas. Tá Queria gravando. A ideia era colocar no nosso YouTube lá da rede, assim que ficar pronto, né? Eu acho que o Google demora umas 10 horas para disponibilizar. Mas é Eu isso mesmo vou aí. ter que eu vou ter que ouvir que eu caí um pedaço e a gente estava na escola e a meninada na hora foi difícil. Gente, mas só para contar para vocês assim rapidamente, né, que o Franklin falou e eu acho importante a gente dizer porque essa função nossa ela acaba sendo também
como ele bem disse, né, um papel de articulação que a gente está fazendo. Eu estou compondo 2 comitês a nível nacional. Um foi convite mesmo, porque como a gente se tornou um núcleo de memória do Museu da Pessoa, a gente fez um curso, e muito estimulado, né, pela Andressa, com o curso de Tecnologia Social da Memória. A Andressa trabalhou conosco, e a gente está compondo, e a gente se tornou esse núcleo por causa do projeto da websérie que a gente, né, tá fazendo. Essa a gente não publicou ainda, mas publicaremos. Bom, enfim, eu estou compondo o comitê gestor deles. E aí, a gente teve uma reunião hoje para combinar que eles vão fazer uma primeira atividade, que eles trabalham com histórias de vida para a transformação, né, do mundo. E aí eles vão contar as histórias do Cultura Viva. Então, a primeira atividade do Museu da Pessoa vai ser isso. Sempre com aquele recorte pessoal da sua narrativa, né, de como que você se sentiu ali. Então, eu vou divulgar aqui, estão todos convidados, todos e todas convidadas. Eu acho que é muito interessante a gente, né, se chegar perto desses trabalhos, que às vezes conversam com os nossos em alguma medida, e é bom a gente estar junto. Então, eles ainda a gente ainda não sabe como é que vai ser toda a programação, mas tem uma primeira que já está tirada uma data, que vai ser no dia 25 de julho. Acho que às 18 horas, se não me engano, mas eu comunico aqui. Então, vão ter histórias do Cultura Viva. Então, quem tiver boas histórias aí, está na hora de contá-las. Elas vão soltar uma inscrição, e esse é um recorte. O outro que eu estou compondo também é o Comitê Latino-Americano, o Pontão LA, que também já está fazendo uma atividade de conhecer as organizações que têm uma integração latino-americana. Então, quem souber, inclusive, de organizações que trabalham e que têm afinidade com essa temática, podem falar comigo aí, que já vão fazer parte dessa grande rede. Eles querem construir, né, a proposta do Pontão é construir 2 grandes redes, né, e com essa interlocução, com integração com a Latinoamérica. Então, quem tiver afinidade com a pauta, quiser compor, pode avisar aí que a gente inclui nos trabalhos e nas atividades. Eu acho que isso vai ser muito bom para a gente conhecer um tantão de organizações que estão com trabalhos bonitos por esse Brasilzão. Então, acho que era isso por enquanto, gente, esses informes. E eu estou muito contente de poder, né, ver esse trabalho acontecendo, que a gente quis tanto, né? Inclusive, esperando todas e todos no nosso fórum, né? Vamos soltar as inscrições aí, né, Vini, para os que não se inscreveram. Então, lembrar aí que ainda vai dar tempo para quem puder ir por conta própria. Eu acho que vai ser bonito a gente estar lá. E na nossa noite oficial, gente, na nossa abertura oficial, nós já temos várias confirmações, inclusive a Secult, são muito bem-vindos, o Leônidas, a Natália já confirmaram, o João Pontes já confirmou, a Márcia Hollenberg falou que está avaliando com carinho, a nossa ministra também está avaliando com carinho. Então, assim, gente, vamos embora botar fé, porque Minas pode fazer um ponto virado aí, fazendo história, né? É isso. Isso aí, galera. Eu acho que a gente termina assim nessa alta astral aí, né, gente? Uma boa Ô, noite. Vini, Oi. fecha a sua apresentação aí para a gente fazer uma foto, né? Agora foi. Vou fazer aqui. Pronto, vou botar lá no grupo da rede. Maravilha. Então é isso, Então, boa gente, noite. bora cortejar. Bora cortejar. Elcio, Bora, lindeza. beijo. Tchau, tchau. Boa Bora. noite.
Moema, um Elvis, abraço, querida. Quanto tempo? Moema, é tanta gente, né? Ei, Elcio, Elcio, História, como tá caprichou lisinho, aí. olha, Deu pra menino. tirar? Que Ah, beleza. gente, Tchau, Eliette, querida. Você Eliette. vai, né? Saudades, querida. Sim, Saudade, você vou. vai, né, Lio? Ai, que Claro. bom, que bom, que bom. Viu? Beijo, gente. Bom Beijo, gente. demais. Beijo pra Jandira, todo Márcia. mundo. Abre o áudio aí, galera. Beijo, Tchau. gente. Tchau, Beijão, tchau. 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 Valeu, Tudo de pessoal. bom.